Bom, pessoal, eu vou desenvolver aqui, com base aqui na nossa tarefa da aula passada, tá? Ó, atividade 1, semana 3, esse modelo que eu coloquei aqui como sendo da padaria, apenas para ter um local, tá? Mas pode ser de uma loja, pode ser de qualquer coisa desse tipo. Então eu vou desenvolver eles, até porque de agora em diante a gente vai trabalhar em cima desse modelo. Então eu vou mostrar o desenvolvimento dele através dessa videoaula. E aí qual que é a minha ideia? Vocês assistindo minha videoaula desenvolvem esse modelo, lembrando que é só um exemplo simplificado, né? Se a gente for fazer um modelo para uma padaria ou para alguma loja real mesmo, para funcionar, trabalhando lá no dia a dia, a gente tem que estudar a situação, o que aqueles clientes, o que aquela padaria ou estabelecimento quer registrar na base de dados sobre o cliente. Tá? Aqui, por exemplo, vocês não estão vendo endereço. Endereço é uma coisa importante, talvez para a loja, para mandar correspondência. Tá? Então, a gente tem que analisar exatamente esse tipo de detalhe aqui. Tá? Vamos fazer ele simplificado mesmo, que é só uma forma de vocês começarem a aprender e trabalhar com isso. Então eu vou ficar o tempo todo chaveando entre o Workbench e entre o nosso navegador aqui com esse modelo. Então vamos criar a primeira tabela cliente aqui, tá? Então vamos aqui, eu já abri o Workbench, já criei o modelo, tá? Já estou no diagrama aqui, ó, para fazer a modelagem. Então vamos trabalhar. Então clientes, antes que eu me esqueça, deixa eu trocar aqui, ó, o nome da minha base de dados. Eu vou chamar isso aqui de padaria database, vai, padaria DB, tá bom. No caso aqui, talvez, se você quiser desenvolver um banco de dados que você vai utilizar para vários estabelecimentos diferentes, tá? Que vocês têm que se preocupar em colocar nomes mais genéricos, tá? Se for para vários estabelecimentos o mesmo software, então não seria aqui padaria, talvez seria estabelecimento ou base de dados mesmo, enfim, né? Aí cada caso é um caso. Então vamos começar aqui. Então a primeira coisa é o ID. Vocês estão vendo, ó, o Workbench, esse negócio do ID é tão padrão que o Workbench ele já até cria automaticamente. Aí é uma questão de escolha, deixar o nome como ID clientes ou como apenas ID. Eu costumo deixar apenas ID. Por quê? Porque eu acho que isso é um padrão. ID. Aí você não vai colocar aqui, ó, o nome do cliente. Você coloca nome cliente. Você não coloca nome cliente, você coloca apenas nome normalmente. Então, por que ID vai ser ID clientes? Então não faz, para mim assim, existe uma regra na hora de criar isso, que é uma regra que não é obrigatória de um banco de dados, não vai dar erro se você criar de forma diferente, mas é legal a gente seguir um padrãozinho. Então tem CPF, RG, celular e e-mail. Então celular, você poderia colocar como um int, mas você tem que lembrar que vai ter o DDD, tá, no celular. Você poderia criar um campo DDD também. Por exemplo, se você quisesse fazer filtros de todos os celulares que o DDD fosse, por exemplo, 016, você poderia considerar o celular e imaginar que na hora de inserir o dado, a pessoa iria inserir algo desse tipo. Opa, apertei aqui errado. Algo desse tipo. Não. Você não poderia. Por quê? Porque senão o banco de dados ele não vai te fazer uma busca automática para você. Ele não vai filtrar. Então você teria que colocar o campo celular e um outro campo DDD. Assim você faria a busca, tá? Filtraria pelos celulares todos os números de telefone 16. Então tudo isso vocês têm que pensar, né? O que o cliente vai querer, que tipo de filtro que o cliente vai estar trabalhando, vai estar buscando. Então são todas preocupações aí na hora de modelar. Por isso que eu sempre falo que não é bom fazer uma modelagem sozinho. Sempre é bom fazer uma série de reuniões, tentar pensar em porquê de cada campo, tá? Então, celular eu vou criar como varchar, tá? Até para simplificar aqui. A pessoa pode pôr aquele 55, né? 16, 19, 11, 21, enfim, e o número do celular. Então tem RG e CPF. O CPF a gente já falou. Você pode criar como inteiro e varchar também, depende se for fazer busca ou não.
Eu costumo criar como varchar, tá? É uma coisa que a minha experiência, eu nunca fiz um software para armazenar mais de 1 milhão de pessoas ou alguma coisa desse tipo que possa comprometer nas buscas. Então eu sempre acabo criando como varchar porque facilita na hora de codificar, eu já pego o dado do jeito que tem que ser o formato e etc. Tá? Aqui poderíamos mudar também, por exemplo, celular, colocar só 12 números, 15, não sei, aí teria que analisar. Mas eu prefiro já deixar 45, que é um padrão aí, nunca vai ter problema com o tamanho. RG. O RG, gente, tem RGs que tem letra no meio também, tá? Então é bom ficar como varchar. E por fim, o e-mail. Não vou colocar tracinho aqui no e-mail, né? Nada, por quê? Porque é bom evitar esse tipo de coisa. Então ficaram todos como varchar. Esse aqui, ó, que é o ID, você pode fazer um tick aqui, que é auto-incremental, tá? Então, isso daqui é interessante você colocar. Nas aulas futuras eu vou explicar, na hora que vocês forem trabalhar com com as inserções dos dados, né? A hora que isso aqui é o modelo, a hora que a gente for começar a inserir dado, se você não colocar esse auto-incremental, toda hora você tem que colocar esse ID aqui, ó, toda vez. Então, qual que é a ideia? Já coloca auto-incremental aqui, o próprio banco de dados já faz isso para você não se preocupa com isso. Então, a tabela cliente está criada. Então, vamos agora para a segunda tabela, que vai ser a tabela produtos aqui, né? Ó, produto, então tem nome, preço. Então, vamos lá. Produtos. Ele já vai criar o ID automático, eu só vou deixar ID. Aí o nome do produto, o preço do produto. Eu não gosto de colocar cedilha, eu não gosto de colocar acento dentro de base de dados, até porque depois, futuramente, na hora que a gente for trabalhar esse banco de dados em uma linguagem de programação, algumas linguagens têm limitações com isso, tá? Não sei se é porque eu sou mais da programação da época da linguagem C, mais antigo, antes de não ter muita linguagem mais moderna. Então eu acostumei muito a escrever tudo sem acento dentro de código, dentro de banco de dados, etc. O preço, gente, é um float. O que é o float? Né? É um número quebrado, né? Para explicar de forma simplificada. Aí. Quando você tem um número que vai ser quebrado, por exemplo, 3,2, 3.2, né? Dependendo se é ponto ou vírgula, você pode colocar float em vez de int, tá certo? Então tem o preço, fabricante, fornecedor. Então fabricante e fornecedor. Aqui, gente, a gente poderia também ter uma tabela de fabricantes, tá? Se a gente quisesse expandir mais esse banco de dados, detalhar mais as informações do banco. E aí nessa tabela de fabricantes você registraria o nome do fabricante, o endereço, enfim, CNPJ, etc. A mesma coisa para o fornecedor. E aí a gente relacionaria fabricante com fornecedor, fornecedor com produto, fabricante com produto. Então teria toda a relação aqui. Aí em vez de ser varchar seria um int. Por quê? Porque esse aqui, fabricante, seria uma chave estrangeira que se relacionaria com a chave primária da tabela fabricantes, tá? Então aí seria inteiro porque o identificador único, o ID é inteiro. Mas aqui no nosso caso eu pedi de forma mais simples, mais direta. E aí tem o código de barras. Código barras. Oxi, apertei errado aqui. Barras, tá? Para a gente não ficar discutindo muito, pensando muito, pode ser varchar também, tá? Mas a gente sabe como que é o código de barras, é uma sequência de números. A gente teria que colocar um número, um tipo de dado que teria capacidade de armazenar um número grande, tá? Ou tem código de barras também, esses de mercado, de produto, que são um pouco menores os números. Então, para não ter erro, para não ter discussão, não ter que ficar pensando muito, até porque a gente não está fazendo um banco de dados oficial, profissional, eu vou colocar varchar. Quando você for fazer um banco de dados para um estabelecimento realmente de verdade e tal, você vai no estabelecimento, pede para ver os códigos de barra como exemplo e dá uma estudada nisso, procura na internet qual que é o melhor tipo. Tudo isso você vai encontrar, tá? Você vai encontrar isso em fóruns de discussão. Então
a modelagem você vai pensar nesses detalhes aí com mais carinho do que aqui na nossa disciplina, que a gente só está aprendendo a ideia geral da coisa, tá? Aqui também eu vou colocar auto-incremental porque a gente não vai se preocupar com o ID na hora de inserir os produtos, eles vão sendo inseridos automaticamente, tá certo? Agora vamos construir a última tabela, que é a tabela de vendas. Então eu vou colocá-la aqui no meio, até porque eu já sei que a gente vai relacionar vendas com produtos e com clientes, tá? Então vendas, as vendas, apesar de nesse banco de dados a gente não vai relacionar venda com nenhuma outra tabela, vendar não, né? Vendas. A gente não vai relacionar esse ID aqui de vendas, a gente não vai precisar amarrar com outra tabela. Mas mesmo assim a gente cria. Por quê? Porque futuramente pode ser que precise, tá? Então é importante. Tem outros motivos aí, mas só esse fato de futuramente a gente poder acontecer a necessidade de criar isso já basta, né? Então vamos lá, tem lá vendas, vai ter o código da venda. Esse código da venda, gente, qual que é a diferença dele para um ID aí? Cada venda, gente, ele vai ter um código específico. Por quê? Porque aqui quando você faz uma venda, esse código ele vai poder se repetir nesse modelo que eu estou criando, tá? Nessa ideia que eu estou criando. Você pode fazer a modelagem de forma diferente. Essa não pode não ser a melhor situação para o teu banco de dados. Mas se a gente pensar aqui, ó, um cliente vai e compra um produto. Então a loja está fazendo uma venda. Aqui a gente vai amarrar o cliente com a venda e um produto com a venda. Apenas um produto e um cliente por linha lá de dados, por venda feita. Só que se esse cliente comprar 10 produtos, você pode pensar isso. E aí? Aí, gente, eu estou colocando esse código aqui exatamente para isso. Esse código pode ir repetindo, tá? Na hora de inserir os dados. E aí a venda completa ficaria todas as linhas, né, de dados inseridas que tenha esse código aqui. Tá certo? Então, é a melhor forma? Ó, com certeza não é e pode ter outras formas melhores, tá? Mas para o nosso conhecimento, para o nosso nível de conhecimento, né, eu estou repetindo bastante isso, é muito difícil a gente colocar uma série de outros relacionamentos mais complexos aqui que solucionaria isso de forma melhor, tá? Iria confundir pelo grau de conhecimento que vocês estão. Então eu prefiro fazer assim porque isso simplifica o raciocínio da gente. Depois, na hora de inserir os dados, vocês vão ver o que vai acontecer. Vamos terminar aqui que aí eu mostro um exemplo de inserção de dados aqui. Então lá, o código da venda é o cliente que comprou, o produto que foi comprado e a quantidade daquele produto que foi comprado. Então vamos lá, cliente que comprou, ID cliente. Por quê? Você vai pôr o nome do cliente aqui? Não, né? Se você puser o nome do cliente aqui, o que vai acontecer? Você não vai relacionar ele com essa tabela. E aí vamos já mexer com o relacionamento aqui. Eu gosto muito de usar esse daqui. Clico aqui, escolho primeiro a chave estrangeira, que é o ID cliente, e amarro ele com o cliente. Aí, gente, ó, normalmente ele cria aqui, fica pontilhado. Esse pontilhado significa o quê? Ele tem a relação, mas se você for lá e apagar um cliente que esteja amarrado com venda, o banco de dados não vai proibir. Então o que você faz para ele proibir? Uma das formas, você vem aqui e coloca esse Identify Relationship aqui, ó. Ou seja, ele tira, ó, reparem, ele tira o pontilhado e agora você não vai conseguir apagar um cliente que esteja inserido, que tenha uma compra registrada no nome dele, tá certo? A mesma coisa, eu vou criar aqui um ID produto. Também é do tipo inteiro. Se você não colocar do tipo inteiro, você não amarra um com o outro. Vamos colocar aqui relacionamento, o ID do... Opa, cliquei errado. Primeiro clica na chave estrangeira. O ID do produto com esse ID, a mesma coisa aqui. Identify Relationship. Tá certo? Então agora aqui a gente já tem a tabela, ó, passando o mouse aqui em cima você já vê o relacionamento das duas. Mas qual que está com qual? Você passa o mouse aqui e você vê, ó, o produto com o ID produto e aqui
o cliente com o ID cliente. E ficou faltando só o que? A quantidade de produtos, que é um inteiro. Quantidade daquela compra, tá? Daquela compra não, daquele item, daquele produto, que é um inteiro também. Aqui vem um cara a mais, eu vou deletar. Beleza, temos o modelo criado aqui, ó. Vamos então agora, só para ver qual que é o próximo passo que vocês vão fazer. Vocês vão exportar isso, vai dar um next aqui, copiar o script para dentro do clipboard. Aí eu venho aqui, conecto. Aqui eu criei umas outras conexões, mas são todas iguais, tá? Vai conectar no mesmo banco de dados, na mesma base, no mesmo IP. É porque eu dou aula também dessa matéria em outras disciplinas, então eu vou criando. Vou vir aqui, colo o script aqui e executo. Quando eu executo, ele cria o banco de dados, dou um refresh, está aqui padarias. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou inserir um cliente. Tá aqui. Ó, reparem, eu não vou colocar o ID porque eu coloquei o auto-incremental. Então, o cliente vai ser o João. Celular vai ser esse, CPF vai ser esse. Estou colocando qualquer número aqui para não perder muito tempo. Então, João @kkk. Aí, vou arrumar o João aqui para não ficar tão... Tá bom, esse cliente já tá bom já. Vamos aplicar para mandar para dentro do banco de dados. Tudo isso vocês vão ver nas futuras aulas, então por isso eu estou indo um pouco mais rápido. Eu vou inserir dois produtos, tá? Para dar aquele exemplo lá que eu dei para vocês. Então, um produto é o pão, o preço é R$1, o fabricante, a própria padaria. Então, próprio, a gente pode chamar aqui. Não, vamos colocar que o fabricante é a padaria A, que é a outra padaria. O fornecedor, padaria B, que é a padaria que faz o pão. Código de barras. Aí, nossa, estou escrevendo errado aqui de novo. Pão. Aí, além do pão, tem o biscoito. Preço R$2. Padaria C. Padaria B, que fornece para C também. Então, você pode fazer qualquer coisa aqui. E o código de barras. Pronto, inserimos dois produtos. Vamos jogar para dentro do banco. Tá lá. Agora sim eu vou vir aqui na vendas, select. Então, ó, gente, se você olhar aqui em produtos, a gente tem o produto 1 de identificação 1, que é o pão, 2 que é o biscoito, e em clientes é o João, que tem 1. Então, vamos fazer uma venda. Então, vamos deixar esse código por último. O cliente é o João, ele comprou pão, comprou 10 pães. O mesmo cliente João comprou biscoito 3. Tá? O mesmo cliente voltou lá e comprou mais 5 pães na mesma compra, tá? Ele esqueceu de pedir na primeira. Aí, gente, ó, isso aqui é de cada item, mas aí não dá impressão, ó, se cada linha é uma venda, dá a impressão que ele fez 3 compras. De fato ele fez, mas às vezes a padaria quer, por exemplo, saber quanto que o João gastou no dia, tá, com a compra. Aquela notinha que vocês pegam tem todos os itens discriminados lá da compra. Então aqui você pode pôr um código lá, vamos pôr aqui ó, 1, 2, 3, aqui repete, ou seja, o código da compra é 1, 2, 3. Isso aqui não é gerado automaticamente pelo banco, vai ter um algoritmo lá que vocês iriam implementar e colocaria isso automaticamente aqui. Tá, e aí por aqui, por esse código a gente saberia todas as compras que o João fez naquele dia. Tá certo? Então eu aplico, vamos para lá. Opa, deu um erro. Ah, tá. Ó, reparem, na hora que eu fiz o modelo, eu esqueci de um detalhe. Olha aqui, a vendas, eu esqueci de pôr o auto-incremental. Tá? De certa forma foi bom que aconteceu isso. Como eu errei, eu teria que regerar esse modelo e criar novamente a base. Isso eu faria com que eu perdesse os dados que eu já inseri. Ou, né, uma outra maneira é você fazer um alter table, que é você altera o formato da tabela. Então você dá um comando de alter table aqui diretamente no banco de dados, aí você alteraria. Então, como eu não fiz isso,
e eu não estou a fim de fazer o alter table, não tem necessidade disso, para não ter mais informação e talvez confundir vocês, eu vou criar manualmente aqui os IDs. E aí sim, ó, repare que agora aqui no insert o ID aparece, ó. Tá vendo? Nas outras não apareceu. Agora foi. Tá? Então, é interessante vocês acostumarem também com os tipos de erro, ó. Campo ID não tem um valor padrão, tá? Então, se aparecer isso, você já sabe que você esqueceu de colocar. Então, olha aqui, agora a gente inseriu um produto, tá tudo certinho, a compra foi essa. Aí vamos supor que o João vai lá 3 dias depois e compra mais 2 pães. E comprou 2 pães. Qual que vai ser o código da compra? Aqui já é outro, ó. Já é outra compra. E aí ele estava com vontade de biscoito, ele comprou mais outro biscoito e ele estava com muita vontade, ele comprou 100 biscoitos. Beleza. Então aqui eu vou colocar 4, porque eu esqueci desse detalhe, né? E 5. E se eu colocar 3 aqui de novo, o que será que acontece, hein? Vamos ver? Será que vai dar erro? Olha lá, ó. Entrada duplicada, tá? Para o item 3 aqui, ó, para o ID 3. Então, gente, percebam, o banco de dados ele não vai deixar você duplicar. Você não vai ter duas linhas de venda aqui com o mesmo identificador. Por quê? Porque esse identificador é uma chave primária, ele é único. Olha lá, ó, arrumei e agora eu inseri. Então eu já tenho 2 compras feitas pelo cliente João em dias diferentes. Tá certo? Então, basicamente, esse daqui é o modelo que vocês têm que construir, tá? Vocês vão fazer ele aí. Pode guardar esse modelo até os últimos dias dessa disciplina, desse curso. E vocês lembrem de colocar o autoincremental em todas as tabelas para evitar a necessidade da gente ter que colocar isso manualmente. Isso pode ser um problema futuramente. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido bem isso. E bora fazer os exercícios aí que eu passei. Abraço.